que a Heloísa ligou para ela e contou que ele havia confessado. Mais uma página do caso Marcos Grubert está se iniciando. Aline Sampaio, mãe da suposta vítima do algoz Marcos Grubert, vem a público e traz um relato ainda mais detalhado sobre tudo que o marido de Heloísa Rosa fez com a sua filha em um depoimento completo. Em uma entrevista com uma delegada de polícia, Aline Sampaio abriu o jogo e disse tudo o que aconteceu. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Que a Heloísa ligou para ela e contou que ele havia confessado já, tanto para ela como para os pastores e para uma pessoa da igreja de Curitiba, que ela também tinha confirmado com essa pessoa da igreja de Curitiba que havia sido confessado, né? Gente, aqui são testemunhas indiretas, que não viram, não estavam presentes, mas ouviram quem ouviu ou ouviu estava presente. Foi, então, testemunha indireta, também chamada fiduciária. Então, aquilo me incomoda muito. Eu falo, como assim? Ela até chega, a Heloísa, chega até a dar detalhes de como o pastor reagiu, muito indignado com aquela situação, né? Dele estar confessando, ou dele falando, a gente não sabe exatamente o que ele confessou. Foi quando, então, acontece aquele áudio que se tornou público, né? Que eu acabei ouvindo ele, foi jogado na mídia, quando fala que a pastora Juliana fala no áudio comigo, né? Ele falou, ele confessou, e a gente disse para ele procurar ajuda, porque daí não é mais com a gente. Aquilo, eu tentei, desde aquele momento em que ela diz isso para mim, essa foi uma conversa, assim, lá em maio, talvez, eu não falei para ninguém, eu fiquei com aquilo, conversei com a minha líder de célula, falei, parece que tá aqui, parece que os pastores ouviram ele confessar e tal, a gente precisa que eles vão à polícia dar esse depoimento. E é onde a gente tem um pouquinho de dificuldade de fazerem eles irem à polícia, então a gente tem aí o relato do próprio detetive do caso dizendo que tem dificuldade de falar com eles, que eles não atendem, mensagens, não têm acesso, é toda uma situação mais difícil. E aí a gente tem algumas conversas com eles. Olha, por favor, é importante o depoimento de vocês. É importante que vocês falem o que vocês sabem pro caso e tal, e tal, e tal, e tal. E aí chega um momento em que o delegado diz, Aline, eu não posso mais insistir. E aí, então, ele diz para os pastores, não, tá tudo bem, que daí eles têm advogado e tal. Isso já estamos falando de 3 meses, tá? Quando... Que coisa. Quando a gente... então, aí entra numa fase... Aqui no Brasil, se negasse... Tá? Só para vocês entenderem. Testemunha do crime que se nega, o delegado faz um pedido judicial para condução coercitiva da testemunha. Alguns doutrinadores entendem que nem é preciso decisão judicial, que o próprio delegado pode emitir esse mandado de condução coercitiva. Só para vocês entenderem. Disseram pra gente que não iam falar, mas houve essa dificuldade, sabe assim? A gente tá olhando, a gente tá esperando, a gente foi em Curitiba conversar com o Luciano, a gente tá esperando o advogado dar o ok e tal. Então existiu assim, eu falava assim, gente, aonde tem uma criança que precisa dar um depoimento, é importante a gente correr, a gente tem pressa que o processo seja rápido para que eu possa começar a orar a Deus e dizer, Deus, apague tudo da mente dela. Porque eu lembro, delegada, é muito incoerente, vinha pastores e missionários e pessoas orar, intercessores na cabecinha da Lívia, Senhor, apague tudo da memória dela. Eu dizia, não, Deus, não apague, porque ainda não pode apagar. Ela ainda tem que depor. Verdade. É muito incoerente. Ainda precisa haver a justiça humana. E a própria Bíblia traz muito isso. Nossos pastores, o bispo Rafael Querido e a bispa de Querido, eles trazem muito isso. A justiça do homem tem que ser feita, a justiça da terra, a justiça das leis terrenas. A justiça com Deus é uma outra justiça que vai haver, sim, a prestação de contas. Então, é muito importante nós trazermos essa situação. Ninguém aqui está indo contra uma igreja, contra a fé. Como já disse antes, a igreja é algo que está dentro de nós. Muitas pessoas aqui questionando que a Aline não foi imediatamente. Ela foi no dia seguinte, ela soube de tarde
num domingo à tarde, num sábado à tarde, e no domingo à tarde, na segunda, junto com os pastores, ela acionou a polícia. Então não deu nem 24 horas do tempo que ela sabia. Tanto é que foram preservadas as perícias médicas por causa da forma rápida que ela agiu. É isso? Exato. A polícia foi acionada às 6 horas de segunda-feira, 6 ou 7 horas que eu abri o chamado da minha casa para eles. E aí o fato é que quando aí a gente tem, aí o delegado fala assim, o detetive, vamos esperar os laboratórios. Os laboratórios demoraram muito tempo. Nesse período, ela estava em processo de terapia. E é onde ela começa a ser tratada. A gente só para você entender, delegada, a gente passa por um processo como pais, que a gente é instruído sobre o que podemos ou não falar com Lívia, para a gente tentar preservar o máximo possível o depoimento dela, o mais limpo possível, que eles chamam que é sem interferência, como você havia explicado. Porque ela seria submetida a uma nova entrevista e eu queria, como eu já sabia que ela estava completamente pronta para falar e que eu não precisava, a gente nem falava sobre esse assunto, a gente só sabia administrar quando ela tinha uma demanda, quando ela vinha falar alguma coisa, né? E aí, o que acontece? Quando troca o detetive de novo, a gente ainda não tem o resultado, a gente só tem o resultado assim, ó. Tem material humano adulto na camiseta, mas não sabemos de quem é, vamos solicitar o DNA. Detalhe, né, Aline, que você guardou o pijaminha que ela estava usando no sábado à noite, num saco plástico, para poder levar no laboratório. Isso é muito importante também, né? Recolheu no dia seguinte, tá? A evidência. No dia seguinte já foi recolhido. E aí, quando entra a nova delegada, a nova detetive, se não me engano, acho que ela é colombiana. Ela veio com, assim, muito desejo de justiça. Ela leu aquela situação toda, ela ficou, não, Aline, a gente precisa fazer algo urgente. E aí é quando eu relato... Eu tô me imaginando recebendo essa investigação. Eu que trabalhei quase 3 anos com crianças estupradas, quantas eu vi nessa situação, ou até com maior dano para a criança. E é assim, é muito revoltante. E não tem como você ficar fria. Ao contrário, a cada ano que você trabalha com esse tipo de investigação, o emocional da sua alma passa a ser marcado. Eu falo isso do meu espírito. Meu espírito tem cicatrizes, Aline. Já comentei aqui em outras lives. Tem cicatrizes por ter vivido indiretamente através das crianças estupradas. Por favor, pode continuar, senão aí, só eu falo. Foi então que nesse momento ela me chama para conversar e ela fala, pelo amor de Deus, nós já temos tudo que nós precisamos para dar entrada no processo na corte. Então a gente não precisa esperar de DNA nenhum. Nesse momento ele já tinha sido obrigado a entregar o DNA dele. E eu falei, gente, eles obrigam aí, né? Obrigar. Aqui eles não podem obrigar, por causa de uma regra que se chama nemo tenetur se detegere, que significa ninguém pode fazer prova contra si. Nos Estados Unidos é obrigado a dar. No Brasil, lei falha, não é obrigado a dar porcaria nenhuma. Não. Por favor. E aí ela fala, não, eu não vou esperar. Daí eu comento com ela, detetive, não seria bom ouvir os pastores? Porque eu tava com aquilo assim, né? Se eles ouviram, se confessou, o que confessou, o que falou, eu queria que eles dissessem, né? E aí ela fala, não, eu vou chamá-lo sim. E aí ali começa mais uma situação. A gente tem que esperar ali em torno de mais 1 ou 2 meses, talvez, para eles. E eu e o meu marido, assim, pastor, é importante vocês falarem, pastor, vão falar. E eles, não, a gente tá esperando o ok do advogado. Eu falei, mas vocês já não tinham um ok lá atrás? Por que tem que esperar de novo? E a gente desesperado, porque a gente queria que ela, antes de fechar o caso, ouvisse. Eu queria dar a oportunidade deles falarem o que eles sabiam. Sim. Eu acho, delegada, desculpa a minha talvez, a minha frustração, mas eu pensava assim, eles tinham que ser os primeiros a procurar a polícia lá atrás para falar. Esperar cortar pela raiz. Essa foi o problema. Vamos cortar na raiz o problema. Não vamos deixar frutiferar isso daí. Essa foi a minha única questão. E eu lembro assim de eu escrever, às vezes eu tava tensa, nervosa, e eu mandava mensagem, pastora, por favor, olha, é urgente. Na segunda, ela me respondia na sexta. Tipo, eu falava, poxa, será que tem alguma outra situação na igreja que seja mais importante do que o que eu tô vivendo?
eu ficava realmente frustrada. Eu até tinha uma líder que eu falava para ela, olha, ela calma, respira, eu vou falar com ela para ela te chamar e tal. Então eu tinha um pouquinho essa dificuldade. A gente pedia às vezes, olha, a gente quer falar com vocês podem vir na nossa casa? A gente chamou isso várias vezes, eles não vieram. A gente sentia que tinha uma questão, assim. Eu quero deixar claro, assim, que eu amo a vida deles, mas eu acho que houve falhas durante esse processo, delegado. Houve omissão, né? Muita omissão também. Muita processo dentro da tua igreja e pelos pastores primeiros e pelos segundos pastores. Eu lembro de uma questão, assim, de um fim de culto, quando era o momento que a gente encontrava com eles, que eu falei assim, como é que tá em relação à igreja? Eu lembro dele dizer assim, ó, já vieram me perguntar e eu disse, não posso falar nada. Vamos esperar a justiça. E aí aquilo me incomodava. Eu falava assim, mas ele sabe do que aconteceu. Será que não era hora de se posicionar? Olha, tudo indica que de fato aconteceu, mas vamos esperar. É um outro posicionamento. Porque quando você... Aline, nesse período, né, que... Aparece... Oi? Nesse período, Aline, desculpa, com relação à igreja, você continuou frequentando? Ela continuou frequentando? Como é que foi essa questão? Ela rompeu com a igreja naquele momento que ela deixa de depor um entendimento que eu tenho. Eu até tive essa conversa com a pastora. Os pastores provavelmente questionaram ela do posicionamento contrário do que ela havia prometido fazer. Eu lembro que a pastora Ana chega a falar, Aline, ela prometeu pra você que ela ficaria com você até o fim. Então você tem o direito de cobrar isso dela. Eu acredito que eles cobraram o posicionamento dela e foi onde ali houve esse rompimento entre a Heloísa e os pastores, né? Mas eu percebo assim, eles queriam que ela se posicionasse, mas eles propriamente preferiram ficar neutro na situação, né? O Marcos estava preso? Não. Ele já tinha sido preso ou não? Não, ele só foi preso agora, esse ano. Isso tudo aconteceu, né, já março, né, desse ano, abril, quando eles foram depor a primeira vez. Então, gente, só para deixar claro aqui o pessoal perguntando, a live vai ficar salva, tá? Aqui no meu Instagram ficará salva, vocês podem rever e repassar depois, sem problema nenhum. Só respondendo aqui o questionário. Não precisam sair correndo gravar. Vai ficar salva aqui. Nós queremos que quanto mais pessoas vejam a versão da mãe da criança, é muito importante. Para que você saiba que nem sempre as coisas parecem ser aquilo que são aquilo que parecem ser. Desculpe, Aline, pode continuar, por favor. A gente estava muito abalado, assim, a gente de fato não se sentiu completamente abraçado. Isso é o que está no meu coração. Muitas tentativas de ter um tempo com eles, muitas tentativas de recebê-los na nossa casa, para ter... Gente, eu entendo que se numa igreja a gente tem uma família que teve uma situação que passou contra a família de dentro da igreja, eu acho que tem que ter. Por mais que eu tenha o pastor Marcelo e Ana acompanhando de forma espiritual, eu acho que né? Então a gente começou a sentir. Eu lembro que a gente ficou às vezes 1, 2 meses, a gente esperava às vezes 2, 3 semanas para conseguir um horário. A gente se encontrou durante todo esse ano, acho que 2 vezes, 3 vezes pessoalmente, né? E a gente teve acho que 3 ou 4 conversas online. Eu acho que é pouco para esse processo, mas eu também entendo, eles pensaram, eles estão sendo acompanhados, mas a gente pediu essa intimidade várias vezes e a gente não teve resposta. O que aconteceu, a gente não é que não teve resposta, a gente não foi, como é que fala? A nossa expectativa não foi medida nesse sentido. Sim. Mas a gente ficou firme na igreja porque a gente entendia que a gente tinha que estar lá, que a gente precisava do apoio deles nesse processo. E a gente tinha a esperança de que eles fossem até a polícia falar a verdade sobre o que eles sabiam, né? Bom, o fato é que quando eles vão até a polícia, dão depoimento, a gente está sempre em comunicação, a delegada não pode me falar, a detetive não pode me falar o que foi dito lá. Então, esse caso segue para a corte. Eu não fico sabendo. Quando eu vou, então... agora com o advogado de Estado para saber como o caso seguiria para o julgamento, ele entrevista a Lívia de novo, né? Tem todo esse processo. Ele fala da entrevista dela, que foi muito bem e tal. E aí ele vem e me dá a notícia que o DNA deu positivo. Caro Marcos. Para o sêmen? Não, pode falar sêmen. É material humano adulto.
DNA humano adulto. Material... Então, não consta, porque, veja bem, gente, DNA de humano adulto pode ser do cabelo, pode ser da excreção, saliva. Não disse qual era a fonte do DNA? Não. Entendi. Fala excreção, fala alguma coisa assim, material humano adulto de um homem e agora chamado Marcos. Foi isso que ele disse para nós. Na camisetinha do pijama da criança. Isso. Gente, isso é prova técnica. Prova técnica. Aqui no Paraná é realizado pela Polícia Científica do Paraná. São 4 polícias aqui no Paraná, estaduais, civil, que investiga, militar, ostensiva de rua, polícia científica, que faz as perícias, que trabalha junto com a polícia civil, e a polícia penal, que cuida dos presos. Só para vocês terem noção, é uma prova técnica. No Brasil, só com essa prova já poderia ser condenado. Por favor. E aí a gente, então ele diz, ó, 2 semanas, eu só pulei a parte de quando ele é preso, né? Aí, quando eles dão um depoimento, um dia ela me liga, me chama lá e ela diz, Aline, por favor, eu preciso que você venha até a polícia. 3 da tarde, eu estava trabalhando em Ocala, uma cidade a 2 horas daqui, corro para o departamento de polícia. Quando eu chego lá, eu encontro a detetive muito emocionada. Aline, nós fizemos justiça pela sua filha, ele foi preso e nós conseguimos enquadrá-lo num crime capital. Eu chorei, eu fiquei muito emocionada, eu falei, Deus está fazendo justiça. Ela me mostrou, eu nem acreditava que podia ser enquadrado no crime capital, que é o crime mais... E eu lembro dela dizer assim, ó, ele provavelmente não verá mais a rua. E eu falei, Jesus, a justiça foi feita. Quando a gente foi conhecer o advogado de Estado, que então muda de... É que nem no Brasil, né, delegada? Sai da polícia e vai para o Ministério Público, né? Para procurar... Isso. Aí eu denunciou. Eu acho ele muito frio, ele não se envolveu comigo no caso. Eu tentei falar assim pra ele, olha, vai iniciar a investigação pra corte, pro julgamento, você precisa da minha ajuda pra ver se tem todas as provas. Porque o advogado de Estado, ele trabalha em conjunto com a família, porque ele está o quê? Acusando e defendendo a família. Então, eu queria fazer parte desse processo, eu queria ter certeza que ele tinha todas as provas, que ele tinha acesso a todos os depoimentos, eu queria que ele tivesse acesso ao depoimento da Heloísa gravado no CPD, né, no dia seguinte do abuso. Eu queria ter a certeza de que ele tinha todo o material. Ele falou, fique tranquila que eu tenho tudo. Você não precisa que eu cheque com você, eu tô aqui pra isso. Não preciso, tá tudo bem e tal. Ok, quando a gente então decide fazer uma viagem com a Lívia, como assim, entenda, não é comemoração que ele está preso, não é sobre isso. É um novo tempo de família, a gente vai poder voltar a viver a nossa vida. Era aniversário da Lívia, era um novo ciclo se iniciando e a gente sai em viagem para 4 dias fora com a Lívia, para curtir a Lívia, para poder se entregar. Nós fizemos um combinado, não vamos falar sobre isso na viagem. No 2º dia de viagem, eu recebo a ligação do promotor de forma muito fria. Ele diz assim, estou te ligando apenas para te informar que eu estou encerrando o caso. Oi? Eu estou encerrando o caso, não temos provas suficientes. E eu estou te falando que o Marcos está livre. Eu falei, assim, de uma forma assim, que não se fala com uma vítima, com uma mãe de uma vítima, sabe? E eu disse, aí eu lembro que eu perguntei assim, você entrevistou os pastores? Ele disse sim, e eles não têm nada a acrescentar. Não tem nada que acrescente no processo. Falei, peraí. Aquilo me causou um transtorno e ele disse assim, é isso que eu tenho pra te falar, se você quiser você segue com o civil. Ali eu fiquei transtornada, liguei pra fundação, liguei pra todo mundo, né? E aquilo é quase como se tivesse acabado com a nossa vida, né? Aqui a gente ficou transtornada e ainda ele disse assim, ó, e a sua medida protetiva também cai junto com o processo. Tipo assim, eu falei, oi? Fiquei assustada. Nossa, aqui no Brasil não seria tão fácil assim arquivar um processo. Assim, desse jeito. Aí eu disse, mas doutor, 2 juízes já negaram fiança para ele dizendo que o crime era capital. Como assim? Temos DNA. Não temos provas suficientes, foi isso que nós decidimos. Quando eu chego em Curitiba, que eu começo então aquele desespero de tentar entender se tem como voltar atrás, se tem como... Eu começo a receber muitas pessoas me mandando a foto do Tom Filter, que é esse advogado, falando, você tem que procurar ele é o cara, ele vai te ajudar e tal, e tal, e tal. Só que eu tô naquele momento tão conturbado, a gente tava passando por um furacão, delegado, assim, tentando entender, né? É nesse momento, então, que o Tom Filter, através de uma advogada parceira, entra em contato comigo pedindo pra eu ir até o escritório.
Sabe quando parece que lá no fim do túnel acende uma luz, né? E eu falei, eu vou lá. Quando eu chego lá, é ele com toda a equipe na mesa, me dando todo o suporte. E ele diz pra mim, Aline, ele foi muito honesto comigo. Ele está concorrendo ao cargo desse promotor que negou. Porque lá os promotores são eleitos, gente, pela população. Aqui não. Aqui são concursados, fazem concurso público. Aí ele disse, eu tenho um interesse pessoal no seu caso. Eu estou concorrendo ao cargo dessa pessoa que não aceitou o seu caso e eu preciso provar, eu preciso mostrar a relevância do teu caso, vai trazer o apoio da comunidade brasileira, é o que eu preciso nesse momento e eu quero fazer justiça pela sua filha. E então ali nesse momento nós começamos a trazer todas as provas, começamos a trazer tudo na mesa e antes dele fazer eu assinar o contrato com ele, isso é importante deixar claro, ele faz uma ligação ele tem muito acesso, né? Então ele confirma, porque como a gente não tinha documento falando de DNA, de nada, porque tudo isso é privado, ele confirma que realmente existe esse DNA e é quando ele faz aquele pronunciamento oficial que todo mundo já teve acesso, que é onde ele diz, tem DNA na roupa da criança e tem uma vítima no Brasil que não pode ser negligenciada. Exatamente isso, gente. Inclusive, eu já falei com os familiares dessa vítima no Brasil e vamos ver se ela aceita participar aqui do Você Vítima, o que fazer. Você sabe que a prisão do Marcos é que encorajou ela a falar, né? A prisão do Marcos, ela falou, Aline, eu fiquei calada por muitos anos e quando eu vi a justiça sendo feita através da vida da sua filha, eu me encorajei a falar. Meu Deus. E aqui a gente começa agora, então, delegado, uma nova luta para reapresentar o caso na corte, levantando as testemunhas, as provas e tudo. Eu volto a falar, amo a igreja como um todo, amo as pessoas que estão em Cristo. A luta não é contra pessoas, a luta não é contra o pastor Luiz Hermínio, a luta não é contra o pastor Paulo e Juliana. Eu quero deixar isso muito claro. Eu só quero pessoas envolvidas, que elas possam falar o que elas sabem, que elas possam colaborar com o caso, né? É muito importante que todo mundo colabore com aquilo que sabe. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.